Palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, verso 6. Se alguém do seu lado aí não tem Bíblia, você pode compartilhar. Hoje eu não vou projetar os textos, então foco na sua Bíblia aí. Josué 14, 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Quiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém. Eu assisti a um filme ontem, chamado A Incrível História de Adaline, de uma mulher que teve um acidente de carro, e o carro caiu lá no rio, e ela estava morrendo, e aí aconteceu um congelamento do corpo dela, e caiu um raio, bem naquela hora. É uma fábula. E depois daquele momento, a mulher que estava à beira da morte, reanimou-se, e parou de envelhecer. Ela saiu do acidente com 29 anos, ela nunca mais envelheceu. Aí o filme mostra ela com quase 100 anos, com um corpo de 29. E mostra toda a incrível história dela e como que ela vai se processando. E é um filme muito interessante, a tristeza de perder as pessoas que ela amava, a filha dela ficando idosa e ela jovem. Junto com esse filme tem outros filmes. Tem outro filme também interessante, que é o curioso caso de Benjamin Button, que é a história de um que nasce idoso e vai ficando novo, né? Esses filmes mostram um sonho antigo da humanidade, de não envelhecer, de os anos passarem e a gente permanecer sempre jovial, sempre forte, sempre animado. Desde a crença, os sonhos da fonte da juventude, isso faz parte da utopia, do inconsciente coletivo de todo ser humano, da civilização humana de maneira geral. E ao pensar nesse filme ontem, e pensando aqui no que nós estamos estudando todo domingo sobre vida saudável, eu fiquei pensando sobre isso, e esse personagem aqui que eu acabei de ler, a história desse homem, me veio à mente de novo. Eu já devo ter pregado umas 3 vezes aqui na igreja sobre Calebe, e essa coisa de os anos passarem
E é óbvio que não acontece essas fábulas aí, né, essas coisas todas, mas a gente conseguir se manter jovem, pelo menos interiormente, mentalmente, emocionalmente. Como é que a gente pode enfrentar aí o tempo que é inexorável, que está voando? Parece que ontem você tinha 15 anos, agora você já tem 40, que é o meu caso, e o tempo está passando. E como é que a gente pode manter física, emocional, espiritualmente, uma atitude jovem? Eu queria até dizer que o Caleb é o homem que não envelheceu, ou o homem que não sentiu o peso do tempo. Esse é um homem que não sentiu o peso do tempo. Ele está com 85 anos de idade. Ele chega para Josué, que é o líder, e diga: Josué, lembra de 45 anos atrás? Há 45 anos atrás, Moisés selecionou o melhor homem das 12 tribos de Israel. Lá, 45 anos atrás, no deserto, Moisés pegou um de cada tribo e mandou os 12 para espiar a terra e trazer um relatório da terra prometida. E dos 12, 10 vieram e falaram assim: olha, a terra é boa, mas tem gigantes. Os gigantes vão nos matar, vão nos devorar, coitado de nós vamos morrer aqui, não tem chance, não tem saída. 10 trouxeram esse relatório pessimista, incrédulo, negativista, todo o povo chorou. E 2, Josué e Caleb, falou assim: não, eles são gigantes, mas o Senhor está conosco, nós podemos vencê-lo, nós podemos devorá-lo, a terra é nossa, o Senhor está conosco. Mas os 10 contaminaram todo o povo chorou, se desesperou, reclamou, murmurou, todo o povo fez isso. E por isso ali naquele dia, Deus tirou com o povo e falou assim: ninguém desta geração vai entrar na terra prometida, com 2 exceções, Josué e Caleb. Passaram-se 45 anos, Josué lidera o povo, e o povo agora conquista a terra prometida, está conquistando, está entrando. E aí o Caleb chega para Josué e fala: Josué, lembra-se, há 45 anos atrás, quando eu tinha 40 anos, o Senhor prometeu. Eu estou com 85 anos, mas eu estou na mesma força. Eu estou forte como eu tinha 40. Imagina aí, você que está aí na casa dos 80, ou 70, vamos falar assim, 70, imagina quando você tinha 40. Você vai dizer assim: eu estou do mesmo jeito? O Caleb diz: eu estou do mesmo jeito, eu estou pronto aqui para pelejar. Então ele está forte, está animado, e é esse homem aqui que não sentiu o peso do tempo, que eu quero trazer algumas lições dele para nós. Como é que a gente pode vencer o peso do tempo? Primeiro lugar, versículo 7, você precisa ter um coração esperançoso. Versículo 7, eu lhes relatei como sentia no coração. Final do versículo 7, o Caleb entrou lá e falou que estava no coração dele. Ele estava com o coração cheio de esperança, que a terra era deles, que a vitória era deles, que a promessa ia se concretizar. Ele estava com o coração, ele disse: e eu continuo assim, meu coração está assim. O nome Caleb, no original, quer dizer de todo o coração. É um homem que tem todo o coração no Senhor, na palavra, na esperança, na promessa, de todo o coração. Agora imagine, você vê toda a sua geração morrendo, morreu todo mundo. Imagina se seus amigos foram morrendo, morreu todo mundo da sua idade, só ficou você e o Josué. Como é que as pessoas vão ficando quando os amigos morrem? A gente vai ficando azedo, o coração vai azedando, o coração vai desesperando, vai amargurando. Imagine o Caleb falando assim: eu fiquei 45 anos impedido por causa desse povo incrédulo. Talvez o Caleb poderia ficar irado, magoado, nervoso, desanimado, depressivo. 45 anos que ele perdeu sem ter desfrutado da promessa de Deus, porque aquela geração lá duvidou de Deus. E esses 45 anos se passaram, e às vezes o coração da pessoa vai azedando.
Você já conheceu um idoso que está com o coração azedo, ranzinza, amargurado ou não? Eu já conheci uns 3, vamos dizer só uns 3 por aqui, uns 3, que só reclama, só murmura, só lamenta, só xinga, não tem esperança de mais nada, não tem ânimo para mais nada, o coração foi azedando, só vai vendo coisa triste, reclamando da vida, amaldiçoando o tempo, amaldiçoando os outros. O Caleb manteve o coração esperançoso. Precisa manter o coração cheio de esperança. Caleb podia dizer: Senhor, já estou com 85, de que me adianta agora entrar na terra prometida? Não adianta mais. Não, ele não teve essa ideia. Eu vou entrar lá. Eu tenho essa visão. Meu coração não se azedou, meu coração não amargurou. Por que tanta gente perde essa paixão pela vida? Porque o coração vai ficando assim, amargo, azedo, triste, depressivo, não visualiza nada. Qual a promessa de Joel capítulo 2? Acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. O que o Espírito Santo dá? Sonhos para os idosos, sonhos, para dizer, vocês ainda vão sonhar, a vida não acabou, enche o coração de esperança. Eu ouvi uma história de alguém que contou da sua mãe, eu gravei muito isso aí, ela falou, minha mãe perdeu o marido aos 50 anos de idade, convivi com minha mãe mais 30 anos, ela foi até aos 80, durante esses 30 anos, minha mãe morria cada dia, durante 30 anos ela viveu morrendo, a pessoa falou assim, ela viveu morrendo, todo dia ela levantava e falava assim, acho que hoje eu vou morrer de tristeza, e eu fiquei pensando, essa frase, a pessoa viveu morrendo, é muito melhor você morrer vivendo, é muito melhor a morte te encontrar cheio de vida, do que todo dia você levantar e falar, acho que hoje é que eu vou morrer, cultuando a morte, a tristeza, o desespero. Tem muita gente assim, o coração vai adoecendo, amargurando. Caleb, 45 anos depois, o homem está com o coração cheio de esperança. Segundo, Caleb tem a mente perseverante, versículo 8, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Depois lá na frente o Senhor vai falar, Caleb entra na terra porque ele perseverou em seguir o meu nome. Deus vai falar assim, ele entrou porque ele perseverou, ele persistiu, o povo desistiu, desanimou, entregou os pontos, mas Caleb teve a mente que perseverava, ele acreditou no que Deus falou e falou assim, eu vou perseverar nisso aqui, os gigantes têm luta, mas eu vou lá, eu vou persistir, eu não vou desistir, e ele perseverou, 45 anos depois ele está lá, agora a promessa vai se cumprir, eu não vou desistir, tem uma promessa para mim, 45 anos, a mente perseverante, firme. Eu ouvi uma história do pastor Ebenezer Bittencourt, do Instituto Hagai, ele disse que tinha um irmão dele, falando sobre perseverança, tinha um irmão da igreja dele que abriu um posto de gasolina, chamava Jorge esse irmão, e um dia, chegou um caminhoneiro lá e falou para ele assim, põe R$50 de gasolina, mas faz uma nota de 70. Aí o Jorge, o dono do posto, falou, não, aqui a gente não faz isso, eu sou servo de Jesus e a gente não faz isso aqui. Ele falou, não, mas todo posto faz isso, por que você não vai fazer? Ele falou, não vou fazer porque aqui a gente não faz isso, a gente serve a Jesus, a gente faz o que é certo, o que é ético, o que é correto, se você comprou 50, vamos fazer nota de 50. O caminhoneiro ficou bravo com ele, xingou ele, falou, seu posto vai falir, nunca mais vou voltar aqui, você perdeu o cliente e foi embora. 4 anos depois, aquele caminhoneiro voltou no posto lá e falou para ele, você lembra de mim? Ele falou, não lembro. Pois é, há 4 anos atrás eu vim aqui, mandei você fazer uma nota, você não fez, eu te xinguei, e falei que você perdeu o meu cliente e tal. Agora você está fazendo a nota? Você agora já mudou? Ele falou, não, continua do mesmo jeito, se você pôs tanto, eu vou fazer a nota tanto.
Não mudei nada, 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 porque eu continuo servindo a Jesus. Eu não mudei, eu continuo servindo a Jesus. Aí o caminhoneiro falou, pois é, eu cresci, hoje eu tenho uma frota de caminhão, e eu vou dizer para você que agora todos os meus motoristas vão abastecer aqui, porque você é honesto, eles vão encher o tanque aqui e vão levar nota de você, porque você não rouba. Então a partir de hoje toda a minha frota vai abastecer aqui. Eu ouvi essa história, eu falei, alguém que perseverou em seguir a palavra de Deus, que não se corrompeu, não se contaminou, não se desviou, mas persistiu naquilo que é certo, e Deus o honra e Deus o abençoa. O Caleb ficou lá, imagina os anos passando, o tempo está passando e o Caleb fala, eu vou perseverar, eu sirvo o Senhor não mente, o Senhor não falha, o Senhor não desiste, a promessa de Deus não caduca, Deus não esquece, eu vou perseverar esse Deus, eu vou seguir, eu vou andar firme no caminho do Senhor. Então ele insistiu em perseverar. Quantas vezes, quantas pessoas desistem facilmente? Primeiro obstáculo, primeira dificuldade, primeira luta, a pessoa desiste. Não, vou parar com isso, vou desistir disso. Deus me deu um ministério, Deus me deu um chamado, Deus me deu uma vocação, Deus tem um propósito na minha vida. A pessoa, não, eu vou desistir disso aqui. Não tenho mais ânimo, não tenho mais disposição. Eu não vou mais perseverar, não vou mais insistir. E gente vai deixando de receber a bênção, vai deixando de experimentar a promessa, vai deixando de receber o que o Senhor tem, por causa de desistir. Desistiu daquilo que o Senhor tinha prometido. Quer que eu mude o microfone? Quer que eu pegue esse aqui? Ou não? Continua perseverando nesse aqui. Nesse outro? Pode continuar? Então vamos lá. Terceiro, e esse terceiro aqui eu quero me deter. Versículo 12. Ele diz o seguinte: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. O Senhor será comigo para os desapossar, como prometeu. Versículo 11. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Terceiro, ele tem um corpo disposto para lutar. Coração, mente e o corpo. Ele diz, olha, a força minha é a mesma para combater, para lutar. Eu vou lutar ainda, porque tal era a minha força, é agora. Aí que é o negócio, ele diz, eu me sinto com a mesma força. E se você ler no capítulo 15, versículo 13, você vai ver que ele subiu lá no monte, venceu os gigantes e tomou posse da terra. Você vai ver que ele não está mentindo, ele não está se exibindo, ele está falando a verdade. O corpo dele continua forte, viril. Eu vou subir para o combate, com 85 anos, eu vou lá e vou vencer esses gigantes, porque eu me sinto forte, corpo disposto a lutar. É óbvio que talvez aqui Deus tenha feito algo extraordinário, miraculoso, ou seja apenas um homem que viveu bem e cuidou bem do seu corpo. Nos tempos bíblicos você vai ver, Deus chamou Moisés com 80 anos, e Moisés viveu mais 40, mas a gente vê esse homem aqui firme, forte, robusto, viril, disposto a lutar a mesma batalha do Senhor, a mesma batalha. Para usar isso daí? Vamos lá. E aí eu quero voltar para vocês. Pensou que eu tinha esquecido o plano Daniel, né? Eu não desisti desse livro aqui. Apesar de ter muita gente que está fugindo desse livro, né? Está fugindo desse livro. Depois da mudança e da alimentação, a gente está até com raiva dessa história aí, né? De vida saudável. Gente, você devia ler esse livro. O capítulo desse livro aqui que fala sobre o cérebro, é um negócio impressionante, sobre como o cérebro nosso envelhece, como os cérebros das pessoas estão envelhecidos, como as práticas do nosso dia,
dormir pouco, dormir mal, alimentar-se mal, falta de exercício, falta de leitura, falta de exercício mental. Como o cérebro das pessoas estão envelhecendo. E o capítulo desse livro sobre cérebro, todos nós deveríamos ler, e ele mostra que o cérebro tem idade, que o cérebro de muita gente vai envelhecendo, a pessoa nova está perdendo, ele fala, olha alguns sinais que você está com o cérebro envelhecido. E daí ele vai falar, o médico aqui vai falar, como a gente pode manter o cérebro jovial, uma mente forte, uma mente renovada. Por exemplo, ele diz, olha, alguns sinais que seu cérebro está ficando velho. Se você anda com a memória fraca, você está com a memória fraca, você está esquecendo das coisas, esquecendo, ele fala assim, ó, seu cérebro está envelhecendo. Cuidado, ele não volta mais. Segundo, se você não consegue mais se concentrar, a sua atenção é dispersa, você se distrai, você não consegue concentrar-se numa coisa só, seu cérebro está envelhecendo. Se você não tem mau julgamento, impulsividade diante das coisas, não consegue às vezes discernir, ver bem as coisas, seu cérebro está envelhecendo. Ele diz mais, ele diz, sobrepeso, obesidade, cada quilo a mais é um cérebro a menos que você tem. É um médico falando aqui, que isso vai diminuindo o hipocampo, um monte de coisa isso aqui. Eu não vou falar sobre isso porque eu não sou médico, e o autor aqui é médico. Então ele fala com autoridade, fala de pesquisa, fala de fotos, né? Aqueles aparelhos que fotografam o cérebro e conseguem ver a idade do cérebro. Ele começa a perceber isso aqui. Ele diz outra, depressão. Depressão é sinal que o seu cérebro está envelhecendo. Mais, pouca energia, você não tem energia, está indisposto, está apático, está desanimado, seu cérebro está envelhecendo. E insônia, apneia do sono, seu cérebro está ficando velho. O médico fala, é impressionante, e ele explica como as pessoas estão ficando com o cérebro envelhecido. Aí as doenças mentais, a senilidade precoce, o mal de Alzheimer, ele aponta nesse livro. E aí ele aponta como fazer para manter o seu cérebro rejuvenescido. É sensacional esse livro. O capítulo sobre alimentação é maravilhoso, né? É sensacional. O capítulo sobre cérebro, foco mental, é precioso. Então, se você não leu, faça um favor para você. Faça um favor para você, isso aqui é para o seu bem, é para a gente ver tanta gente cansada, tanta gente desanimada, sem energia, sem disposição, com a mente fraca, com o cérebro cansado. Quanta gente que não dorme direito, o sono é fundamental para tudo. E aí ele vai mostrando aqui nesse livro, e aí você olha para um homem igual o Caleb chega lá e fala, eu estou forte. Você olha para Daniel, o capítulo 1 de Daniel, ele chega lá para o rei e fala, eu estou forte. Você chega para Moisés, e Moisés está forte. Eles andam com Deus, eles estão com o Senhor, mas eles andam e cuidam bem do corpo que o Senhor deu para eles, da mente que o Senhor deu para eles. Então é usar bem o seu cérebro, usar bem a energia mental, a energia física e espiritual que o Senhor nos deu, para chegar lá igual o Caleb aqui, eu estou jovem, estou forte, estou animado. Quem sabe você está aqui meio desanimado, né? Como diz lá a piada, desanimado, deprimido, abatido, sem força para nada, não é? Você ouve falar de alguma coisa, você não tem disposição, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, o equilíbrio nosso, a vida moderna está cheia de problemas, e aí a gente vai sentindo dentro de nós. Dentro de nós as pessoas começam a ler um livro, dá dor de cabeça, começa a meditar, a mente não consegue concentrar na leitura, vai orar, a mente está dispersa, vai meditar na palavra de Deus, não consegue concentrar, ouve a palavra, ouve uma pregação, amanhã já esqueceu tudo, não consegue gravar nada. Ora, irmãos,
No século V, século VI da nossa era, uma pregação durava 2 horas, e depois saía, o povo decorava as palavras do pregador as 2 horas seguidas. Os puritanos ingleses no século 17 e 18, eles pregavam 1h30, chegavam em casa, o pai repetia a pregação inteira para os seus filhos, e a semana inteira ele repetia a pregação. Memória. Esses hinos que a gente canta hoje, que a gente fala assim, que hino longo, tem 3 estrofes. Antigamente os hinos tinham 15 estrofes e não tinha projetor nem nada, e o povo decorava. Hoje você vai cantar um cântico de 1 estrofe, o povo não decora. Você vai fazer um culto numa casa e fala assim, esse cântico tem o quê? Tem 2 linhas, e eu não consigo decorar. Você imagina um negócio desse? Os caras decoravam hino de 15 estrofes, hoje você não decora 2 linhas. Não consegue decorar, alguma coisa está errada. Você entendeu? A nossa mente está distraída, poluída, contaminada. Precisa rejuvenescer, amém? Precisa aproveitar o potencial que o Senhor nos deu, e nós estamos perdendo. A seu espírito, a sua alma, Deus usa tudo através do seu cérebro. Se você perder o seu cérebro, se você perder a memória, se você não cuidar bem dele, perdeu a sua saúde mental, tudo está localizado aí, ó. A mente, a alma, o espírito, eles viabilizam através do cérebro. Quarto, além do corpo, versículo 10 e 11, ele é animado pelas promessas de Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. 45 anos há o Senhor me conservou como Ele me prometeu. Deus prometeu e Deus não mente. Há uma promessa do Senhor, eu vou vivê-la. Deus prometeu, eu vivo animado nessa promessa. Eu vou cuidar bem, eu vou lutar, eu vou me fortalecer, eu vou cuidar da minha saúde, porque eu quero estar pronto para quando a promessa de Deus se cumprir. Quando chegar a minha hora, quando a vitória do Senhor chegar na minha vida, eu quero estar forte e preparado para desfrutar a bênção de Deus. Com 85 anos ele chega lá na terra de Hebron, desapossa os filhos de Enaque, os gigantes, e aos 85 anos ele começa a desfrutar a promessa de Deus. Ele passou 45 anos esperando, sonhando, sendo animado. Deus falou, Deus prometeu, Deus não mente, a promessa vai se cumprir. E durante esse tempo o homem animado pela promessa de Deus. Charles Spurgeon diz que na Bíblia há mais de 2.000 promessas de Deus para nós. E ele diz que as promessas do Senhor são cheques assinados por Deus, em branco, que Deus deu para cada um de nós, para que você chegue no banco celestial e saque e diga, Deus, o Senhor prometeu, e eu creio, eu chego aqui para receber a tua promessa. Tem ali um livrinho do Arival, 365 promessas, uma para cada dia do ano, e ele bate nessa tecla. Cada promessa de Deus precisa ser apossada, requerida. Você precisa chegar e dizer, Deus, o Senhor falou, está escrito, eu recebo, eu tomo posse, eu experimento, eu quero esta promessa na minha vida. Há promessas do Senhor que nós cantamos, que nós oramos, que nós lemos, há promessas de Deus de todo tipo, e às vezes nós estamos aquém, distantes das promessas do Senhor. O Senhor nos prometeu plenitude de vida, o Senhor nos prometeu plenitude do Espírito, o Senhor nos prometeu plenitude de bênção, o Senhor nos prometeu a plenitude da sua presença, o Senhor nos prometeu que ia nos dar vitória, que ia nos suprir, que ia abençoar, que ia dar toda sorte de bênçãos para nós. Deus prometeu. Por que tem tanto crente, tanto cristão fracassado? Por que tem tanta gente vivendo como se Deus não estivesse ao seu lado e dentro dela? Porque tem tanta gente fora da promessa, do plano, do propósito, da bênção que o Senhor prometeu? Olha Efésios 1 que nós estudamos essa semana aqui. Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Toda sorte de bênção Deus já nos deu. Não é que Ele vai dar, Ele já nos deu. Aí Paulo diz, é a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai nos elegeu antes da fundação do mundo. O Pai nos adotou na sua família. O Pai mandou Jesus que nos redimiu, nos perdoou, nos salvou, nos justificou. Mandou o Espírito Santo que nos selou, que nos garantiu e trouxe o reino de Deus para a gente viver agora. O Espírito Santo traz o céu para a terra dentro de nós. É para a gente viver agora. É a promessa. É a promessa de Deus. O que Deus prometeu? O que Deus tem para mim? O que Deus me chamou para viver? Como alguém escravizado pelo pecado, Jesus já nos libertou. Como alguém solitário, deprimido, Jesus está comigo e me pôs na sua família. Como o Senhor me chamou para viver carente de tudo, Ele já me cobriu com toda a sorte de bênção. Ele supre todas as minhas necessidades. Ele vai ao meu lado, à minha frente, à minha direita, atrás, acima, dentro de mim. Ele está do meu lado. Promessa de Deus, está escrito na sua palavra. Está escrito na sua palavra, o Senhor prometeu, está escrito na palavra do Senhor promessas e promessas, e as promessas da nova aliança são muito superiores, são muito melhores do que as promessas da velha aliança. As promessas realizadas em Cristo, que Cristo nos deu, são muito superiores, são promessas espirituais, emocionais, interiores, existenciais, as promessas de Cristo para a nossa vida. Agora, você sabia disso ou não? Você sabia que Deus tem 2.000 promessas na sua palavra? Sabe que Deus tem promessa para cada área da nossa vida? Você sabia que Deus tem promessa para tudo que você pensar? Você sabia que está escrito na palavra de Deus? Você sabia que o Espírito Santo traz essa promessa para dentro de nós? Se você crer, se você se apossar, você dizer, é isso. Você sabia que essas promessas animam você? E aí você precisa conhecer, crer e decorar. Você precisa guardá-las no coração, as promessas. Senhor, é realidade para mim, eu creio, eu tomo posse, eu vivo, eu experimento. É promessa do Senhor. É promessa do Senhor. Uma promessa, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão com asas feito águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, porque esperam no Senhor. Promessa de Deus. Faça um propósito de conhecer as promessas de Deus. Faça um propósito, fala assim, Deus, eu vou marcar na Bíblia, eu vou grifar, eu vou anotar, eu vou colocar na geladeira, eu vou escrever, eu vou colocar promessa, eu vou ler a promessa, eu vou alimentar da promessa, eu vou me aprofundar na promessa que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para me dar? Quais são as promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Deus tem promessa. Para os seus filhos, Deus tem promessa. Para os seus negócios, Deus tem promessa. Para a sua vida conjugal, Deus tem promessa. Deus tem promessa para nós. Quando você dá um dízimo e oferta, Deus tem promessa. Quando você contribui com a obra missionária, Deus tem promessa. Quando você faz o bem, quando você é generoso, Deus tem promessa. Quando você ajuda o faminto, o pobre, Deus tem uma promessa. Você crê na promessa. Animar o seu coração nas promessas do Senhor. 45 anos animado na promessa de Deus. Quinto e último lugar. Caleb é motivado por um propósito, por um alvo, por uma meta. Versículo 12 e 13. Ele passou, a promessa de Deus era do monte. Versículo 12, agora, pois dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. 45 anos ele está sonhando com Hebrom. Será a segunda melhor cidade de Israel. A segunda cidade mais sagrada, será depois a cidade que Davi será rei, a cidade do amor, é a cidade do amigo, diz a ideia de Hebrom. É onde Davi vai reinar depois e depois vai para Jerusalém. É onde vai estar o túmulo dos patriarcas. Hoje, em Hebrom, está lá o túmulo de Abraão, Isaac e Jacó. Em Hebrom, é nessa terra, é nesse monte, é nessa montanha, na região montanhosa de Judá, no melhor lugar que tem. Deus prometeu dar o melhor para Caleb, e Caleb sonhou com aquele melhor. 45 anos depois, o homem é motivado por esse propósito, por esse alvo, por esse objetivo, e ele chega, é agora, é isso que eu quero.
É isso que eu vou acontecer, é isso que vai acontecer comigo. E ele sonha. Você sabe qual é o problema da nossa geração? É que a nossa geração não tem sonhos, não tem projetos, não tem propósito de vida. O problema de muita gente é que ela não tem um objetivo para existir, uma causa para lutar, não tem um ideal para se sacrificar. A pessoa vai se perdendo. Quando a pessoa não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Quando a pessoa não sabe onde quer chegar, qualquer caminho leva para lugar nenhum. Agora o Caleb tem um alvo. O Senhor prometeu e é por isso que eu vivo. Eu vivo por um objetivo, eu vivo por uma meta, eu vivo por uma promessa. Esse é o meu propósito de vida, essa é a minha declaração de visão, é por isso que eu estou vivendo. O Coine que falou um dia, numa pregação dele, que aqui em Botucatu, teve uma empresa, muitos anos atrás, que o pessoal aposentou uma turma lá, e ele disse, alguém fez uma pesquisa, alguma pesquisadora fez uma pesquisa, e aquela turma, acho que da FEPASA, se não me falha a memória, a turma que se aposentou e não fez nada da vida, dentro de alguns anos, a maioria morreu. Fizeram uma pesquisa, assim, o pessoal que aposentou foi para a praça jogar dama, logo começou a vir as doenças oportunistas, e a pessoa logo morreu. O Coine que falou isso, não foi eu, o Coine tem minha autoridade, né? Foi o Coine que falou isso. O cara aposentou, ficou sem fazer nada, perdeu o objetivo, perdeu o propósito, perdeu visão, perdeu disposição, perdeu tudo. Não vou fazer mais nada, vou ficar aqui na praça dando milho aos pombos, né? Como diz a música lá, e morreu. O que manteve um homem, o que mantém uma pessoa animada, disposta, encorajada, é quando a pessoa tem um alvo, uma visão, um projeto, e quando esse projeto é de Deus, aí tudo se renova. Quando você tem um sonho que Deus colocou no seu coração, um ministério, uma causa, uma obra, um projeto, falei, eu vou trabalhar nisso, um ministério, é isso aqui que eu vou fazer, porque foi o que Deus me deu, eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou servir, eu vou amar, eu vou ajudar o necessitado, eu vou pregar o evangelho, eu vou me dedicar naquilo que Deus me deu, eu vou lutar por isso, eu vou batalhar por esta causa. E à medida que você faz isso, o seu corpo se renova, o seu cérebro se renova, a sua alma se renova, o seu espírito se renova, porque o propósito renova a nossa alma. Então você podia orar hoje, falar assim, Deus, dá-me uma causa, dá-me uma visão que seja do teu coração, dá-me uma promessa para eu me agarrar hoje aqui, Senhor, uma promessa. Quem sabe é um ministério que eu vou começar. Quem sabe, ó Deus, é um ministério de evangelismo, de ajudar os pobres, é ajudar uma congregação, é visitar o asilo, é visitar, é cuidar de idoso, é cuidar de criança. Quem sabe, Senhor, é ajudar jovens, é fazer o ministério com as crianças carentes lá do bairro. Quem sabe o Senhor está me chamando para fazer algo. Se eu lhe falar, irmão, a vida vai passando. E de repente, se você não tem um objetivo, você não tem uma causa para lutar, de repente a vida perde o sentido. A vida vai ficando triste. Você não vive por algo maior, melhor, superior, algo que dura para sempre, a eternidade. Quem põe a sua causa nesse mundo, isso logo desvanece. Mas quem vive pela causa do Senhor, vive com a motivação eterna na sua alma e no seu coração. Precisa de uma visão, de um alvo, de um propósito. Foi isso que o Caleb teve, foi isso que o Caleb colocou no seu coração. Quem sabe você está assim. E aí uma coisa interessante no capítulo 15, que eu não li, depois você vai ver falando de Caleb, a terra de Hebron, diz assim, e ali Caleb viveu com seus filhos e netos e a sua geração. O interessante é isso, o Caleb foi para aquela terra porque ele tinha uma visão das futuras gerações. É ali que a minha geração, que os meus filhos, netos, bisnetos, que a minha descendência vai viver. Um homem tinha uma visão não só para a vida dele, mas ele queria uma terra, um lugar de paz, que a terra tivesse paz e os seus filhos desfrutassem, seus netos desfrutassem, seus bisnetos desfrutassem, ou seja, alguém que tem um propósito para as próximas gerações. Você já parou para pensar? E as próximas gerações? Cadê os futuros líderes da igreja?
Os futuros evangelistas, presbíteros, diáconos, cadê os futuros pregadores, músicos, cantores, aqueles que vão servir nos projetos sociais? Onde estão esses meninos e meninas? Como eles estão? Qual é o nosso compromisso de formar a próxima geração, de treinar a próxima geração, de dizer assim, nós vamos trabalhar a vida deles para eles viverem nesse mundo e fazerem a diferença nessa terra. A gente precisa de compromisso com as novas gerações, com os novos. Às vezes o presbiterianismo, de maneira geral, tem envelhecido. Cadê os jovens, a juventude? Quem sabe a gente poderia se dedicar a treinar, incentivar, animar, motivar, orar, abençoar as novas gerações, os futuros líderes da igreja, da sociedade, desse mundo, os professores, os médicos, os advogados, os cientistas, os músicos, os artistas, que a igreja vai treinar, que a igreja se compromete, essa nova geração vai causar um impacto nesse mundo. O Islã está fazendo isso. O Islã está treinando os seus filhos, seus jovens, seus meninos, para islamizar o mundo. Já há pesquisa que a Europa, dentro de 30 anos, vai ser dominada pelo islamismo. E eles intencionalmente, isso está escrito, intencionalmente, eles dizem, há vídeos e pregações de líderes muçulmanos dizendo o seguinte, olha, dentro de 30, 40 anos nós vamos dominar, porque essa geração aí não estão tendo filhos. A média de filhos na Europa, às vezes, é 1 filho. No máximo 2, e os muçulmanos intencionalmente dizem assim, nós vamos ganhar. Tem um vídeo de um líder muçulmano falando, nós vamos alcançar a Europa, e da Europa vamos alcançar o mundo, porque os nossos muçulmanos, cada um está tendo 6, 7, 8 filhos. Intencionalmente, nós vamos dominar o mundo, só gerando filhos e filhos e filhos. E há pesquisas sérias que falam exatamente isso. Se já estava assim, imagine com essa imigração de muçulmanos agora, para a Europa, que já está chegando no Brasil, já está chegando em vários lugares. E a intenção deles é dominar o mundo. Dominar o mundo. É simples assim. Agora, o que a gente está fazendo e pensando para as próximas gerações? Quem sabe você poderia apoiar o ministério de adolescentes, de jovens, de meninos e meninas? Quem sabe você poderia investir aquilo que Deus lhe deu, seu dom, seu talento, sua experiência, sua capacidade profissional, espiritual, ministerial, para treinar, para falar assim, eu vou treinar para que quando eu morrer, outros continuem fazendo a obra de Deus com mais poder, com mais intensidade, com mais amor. Quem sabe? Quem sabe? Então, esse é Caleb, o homem que entrou na terra, entrou, possuiu e desfrutou a terra do Senhor, que não sentiu o peso do tempo. Há um outro homem, aqui do Brasil, que me marcou muito. O filho dele é mais conhecido, e eu vou concluir com a história dele. Caio Fábio de Araújo, o pai. Tem o Caio Fábio de Araújo, o filho. O Caio Fábio de Araújo, o pai. Faleceu em 2007. 2007. Era um advogado ateu. Em uma noite, ele leu os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E de madrugada, ele rendeu a vida dele a Jesus Cristo. E ali ele se converteu, entregou a vida dele para Jesus e se tornou um dos maiores homens de Deus da geração aqui no Brasil. A partir dali, ele largou a profissão, ele era um advogado e se dedicou-se a pregar o Evangelho. E começou a andar com Deus, começou a viver com Deus. Depois o filho dele se converteu, se tornou um pregador famoso. Mas o Caio Fábio, o pai, começou a andar com Deus em oração e jejum. Oração e jejum. E andava muito com Deus. Um dia, o Caio Fábio Filho conta que fez um acampamento ainda de jovens na igreja, tinha 40 jovens crentes e 80 incrédulos. E o Caio Filho pregou, e aqueles jovens incrédulos só fazia bagunça, só zombava. E no final do acampamento,
o Caio Fábio chamou seu pai, que estava jejuando há 21 dias e orando. E o pai dele veio e fez a oração final do acampamento. Quando o pai dele começou a orar, aqueles jovens começaram a chorar, se ajoelhar e render sua vida a Jesus. Isso na década de 70. No ano passado, o pastor José João Mesquita, que é pastor da Igreja Presbiteriana de Manaus, eu estive lá na igreja de Pinheiros, e o José João estava pregando, e José João falou, na década de 70, teve uma noite que o pastor Caio orou, e o Espírito Santo desceu à terra, como eu nunca experimentei na minha vida, e o pastor José João, em 70, um homem cheio do Espírito Santo, testificou lá em Pinheiros, 40 anos depois. Eu estou contando a história desse homem, porque ele andou com Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Pouco antes de morrer, ele teve uma experiência de arrebatamento até o céu. É uma experiência que ele contava muito pouco. E depois disso, a vida dele foi completamente trasladada. E aí um dia, ele estava na sua casa, já cego de um olho, manco de uma perna, idoso, com a sua esposa, durante muitos anos sua secretária de espiritualidade da SAF, a dona Lacídia Araújo, que manteve uma reunião de oração por mais de 40 anos, ininterrupta, sem parar, lá em Manaus. Eles estavam sentados, tomando café, e entraram uma quadrilha para assaltar a casa, com armas, e todos chegaram ali, e falou assim, é um assalto, nós viemos levar tudo. O pai dele, cego de um olho, ficou de pé, olhou para aqueles bandidos e falou assim, aqui ninguém rouba nada, aqui eu dou, se você quiser eu dou para você, mas ninguém toma nada, em nome do Senhor Jesus, ninguém leva nada. E o velhinho falou assim, em nome do Senhor Jesus, aqueles homens armados fugiram apavorados, assustados, de um homem idoso, cego de um olho, manco de uma perna, cheio do poder de Jesus, assustou uma quadrilha inteira. Esse homem foi cheio do Espírito Santo. Poucos homens na terra foram tão cheios do Espírito Santo e andaram tanto com Deus quanto o Caio Fábio pai. Esse homem, na sua velhice, deu muitos frutos, evangelizou os ribeirinhos, preparou os barcos missionários na Amazônia, preparou a igreja de Manaus, que é a maior igreja do Brasil hoje. Aquele homem idoso evangelizou boa parte do Amazonas, plantou igrejas, levou o evangelho, destruiu obras do diabo, curou enfermos, manco de uma perna, cego de um olho, idoso, cheio do poder de Deus, colocando bandidos para fugir, porque Deus estava com ele. Isso é o poder de Deus. Ande com Deus, espere na promessa, firme-se na promessa, viva com a visão de Deus no seu coração, agarre-se em Deus, na esperança, na perseverança, e anime o seu coração em nome do Senhor. Por favor, irmão, não diga que você está aposentado, não diga que você não pode fazer mais nada, não diga que seu tempo já passou, não diga que você pode contribuir. Quebre essa palavra em nome de Jesus. Você está vivo, Deus ainda tem uma obra na sua vida. Se você está vivo, Deus pode fazer grandes coisas através de você. Se você está vivo, comece a sonhar, irmãos. Comece a sonhar com o que Deus pode fazer através da sua vida, dessa igreja. Se você é novo ainda, deixe o Espírito Santo avivar a sua alma e sonhe os projetos de Deus para você. Se você tem vida, creia nas promessas de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche os seus olhos. Eu queria que você orasse com fé agora, contra todo desânimo, todo espírito de morte, de pessimismo. Quanta gente desanimada, quanta gente sem ânimo, sem projeto, sem ideal. Expulse isso do seu coração, fale com Deus. Deus, energize a minha alma com teu sonho, com teu propósito. Deus, aviva o meu corpo, meu cérebro, a minha mente, com os teus projetos agora, Senhor. Queima o meu coração, Senhor.
Não me deixe viver derrotado, desanimado, aposentado. Deixe o Espírito Santo mudar o seu coração, animar você, a sua mente, encher o seu coração de esperança e de perseverança. Ore comigo, coloque diante de Deus a sua vida. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. E as tuas promessas são o nosso alimento, Senhor. E as tuas promessas são o nosso sustento. E, ó Pai, eu oro por meus irmãos aqui, por esta igreja, por irmãos e irmãs que muitas vezes estão parados, estão, ó Deus, desanimados, prostrados, estão, ó Deus, com a vida estagnada espiritualmente. Em nome de Jesus, tira esse espírito e essa mentalidade, Senhor. Tira essa ideia de aposentadoria, tira o cansaço, tira o desânimo, tira o desespero, tira, Senhor, tudo isso da alma e traz o teu espírito da vida, a energia do Senhor, a força do Senhor, o poder do Senhor para dentro do coração de cada irmão e irmã aqui, em nome de Jesus, Senhor. Alimenta a alma com os teus sonhos, com os teus projetos, com as tuas promessas, com os teus ideais. Faça cada um sonhar com coisas novas, com a vida extraordinária, significativa, uma vida que faça diferença nesse mundo, ó Pai. Não deixe os anos passarem, nos levarem, mas que a nossa vida seja diferente, a nossa vida cause impacto, a nossa vida influencie, a nossa vida abençoe, faça com que nós possamos viver a plenitude do Senhor, a plenitude de Deus, das suas promessas se cumpram em nós, na família, nos filhos, nas novas gerações, que as promessas de Deus se realizem na vida de cada irmão e irmã, Senhor, e revigora as forças físicas, espirituais, emocionais, anima o coração, ó Pai, traz a esperança, traz a perseverança, traz o vigor, traz a energia espiritual, que só Jesus pode dar. Aleluia, aleluia, Senhor. Eu oro por todos os irmãos aqui. Elimina, Senhor, as doenças, elimina o cansaço, elimina o estresse, elimina, Senhor, a fadiga, elimina, Senhor, o esquecimento, elimina, revigora dos pés à cabeça o nosso corpo, Senhor, revigora com os teus sonhos, com as tuas promessas, que cada irmão e irmã aqui viva para provar e experimentar a concretização das promessas de Deus na vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, que cada um receba, que cada um experimente e desfrute, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus eu oro, eu creio e eu te agradeço, ó Deus, porque nós cremos e recebemos a tua promessa, em nome de Jesus, amém, amém, Jesus.